Bem-vindo de volta! Essa aula é uma das minhas aulas preferidas, que é a aula teórica de História da Pintura a óleo. Eu sei que muita gente não gosta de aulas teóricas, gosta de já partir para a prática. Outras pessoas, por outro lado, são como eu, que são completamente apaixonadas pela história da arte, que ficariam aqui horas e horas e horas ouvindo sobre história da arte. De toda forma, o nosso curso não é um curso de história da arte, mas eu acho fundamental que a gente comece esse curso assim, com essa apresentação histórica, ainda que breve, para que você consiga compreender melhor então essa técnica e se apaixonar ainda mais por ela, como eu também me apaixonei. Bom, e aí para começar a falar de pintura a óleo, a gente precisa começar a falar de arte de forma geral. E a primeira arte que a gente vai falar vai vir lá dos remotos tempos das cavernas, da pintura rupestre. Essas são as primeiras manifestações artísticas da humanidade que a gente tem conhecimento. Quando a gente fala da pintura rupestre, ou seja, aquela pintura que tem ainda hoje nas cavernas, que são relatos históricos, culturais do homem primitivo das cavernas, que tipo de material que a gente está usando ali? Diversos, sobretudo sangue. A pintura rupestre realizada com sangue vai fazer com que a gente compreenda lá na frente o que é tinta. O sangue é uma tinta por excelência. Pulando muitos e muitos séculos, analisando a antiguidade, a gente vai falar sobre o Oriente, sobre o Egito, sobre Grécia. E é importante entender que quando a gente fala de história da arte, a gente não está falando só de tempo, a gente também está falando de espaço. A arte é sempre um reflexo cultural de um povo. Ela é em si o desenvolvimento de uma cultura. E isso vai variar não só em relação ao tempo, ou seja, de qual século, de qual milênio que a gente está falando, mas também de qual é a posição geográfica, de qual é a disponibilidade da matéria-prima, de qual é o clima, de qual é o tipo de arquitetura, os meios de produção. Tudo isso vai influenciar para que a gente tenha, então, a riqueza histórica de arte que a gente tem hoje. E aí, falando um pouquinho, então, de arte antiga, analisando esses três aspectos, eu posso dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, no Egito, a arte que tem ali dentro, na decoração das pirâmides, é sobretudo a aquarela. A aquarela é uma técnica extremamente sensível, talvez uma das mais sensíveis que a gente possui. E como que a gente tem ainda hoje resquícios de mais de 2.000 anos, de 4.000 anos de pintura feita em aquarela no Egito? A gente tem isso por causa do clima, um clima extremamente seco, desértico, quase nunca chove, e, sobretudo, a pintura é realizada em arquiteturas muito fechadas, que criam, além de tudo, um microclima interno propício à manutenção dessa técnica. Quando a gente já vai analisar lá na frente a Grécia, e a gente vai pensar tanto sobre os afrescos que eles possuíam nos seus muros, como também a policromia das esculturas gregas, que tantos anos depois todo mundo acreditou que fossem originalmente brancas de mármore, que vão influenciar tão diretamente o Renascimento. Na verdade, elas eram pintadas e grande parte disso se perdeu. Por quê? Porque culturalmente, para os gregos, a manutenção dessa pintura ao longo do tempo não era um valor importante. Analisando o mesmo período, a gente tem ainda no Oriente, na China, no Japão, sobretudo, um maior desenvolvimento da técnica artística no papel, com técnicas extremamente delicadas e que se mantêm ainda hoje. Por quê? Porque elas não eram realizadas para estarem o tempo todo em disposição. A arte chinesa e japonesa antiga ela era feita no papel, ela era guardada a 7 chaves e ela era só em situações muito especiais apresentada às pessoas, seja o proprietário, a família, a situação social que fosse. E aí a gente pode analisar também a arte pré-cristã e paleocristã. Pré-cristã por quê? Em praticamente 300 anos, o cristianismo era proibido como religião e a arte cristã, então, ela era um meio de se comunicar de forma, digamos assim, secreta, simbólica, e paleocristã, porque a partir do século IV, quando ela deixa de ser proibida e até que ela realmente passe a se tornar religião oficial, isso tem um longo caminho e é por isso que ele vai ser chamada de paleo, esses primeiros cristãos. Ela já não tinha mais o objetivo dessa comunicação escondida, mas ela passa a ter um objetivo de arte evangelizadora, que na verdade é o objetivo da arte sacra ainda hoje. Mas nessa aula aqui, apesar de a gente estar no curso de encarnação de arte sacra, eu não quero focar tanto na arte sacra, mas na história da pintura a óleo em si.
Então vamos pular um pouquinho nos séculos. Quando a gente chega no Renascimento, o Renascimento ele vai trabalhar basicamente 3 técnicas, que são o afresco, a têmpera a ovo e, por fim, a tinta a óleo. E essa pintura a óleo foi um desenvolvimento muito lento, muito gradual, com todas as técnicas artísticas, na verdade. Quando a gente fala de um período, a gente está falando no qual aquele período era mais importante, mais desenvolvido, mais comum determinada técnica. Mas não significa que aquela técnica já não existisse antes, em menor grau, em outros períodos. Da mesma forma com os estilos artísticos. E é verdade que sim, a tinta a óleo já existia no Renascimento, mas ela perdia em muito para a têmpera a ovo. Têmpera a ovo já tinha um caminho de praticamente 1000 anos de execução, no qual ela atravessou a arte pré-cristã, bizantina, medieval e o Renascimento em si. A têmpera a ovo é uma técnica difícil, de difícil execução, e ainda assim ela era preferida durante o período dos grandes mestres renascentistas. E por quê? Basicamente porque, como eu disse lá atrás, um dos fatores que vai influenciar diretamente em determinado desenvolvimento artístico é exatamente a oferta dos meios de produção. E naquele período ali, os meios de produção ainda não permitiam um grande desenvolvimento técnico dos materiais utilizados, empregados então na pintura a óleo. E aí o Renascimento começa essa distribuição da matéria-prima, a venda dos produtos e desenvolvimento técnico mesmo, que vai contribuir para eclodir anos mais tarde a pintura a óleo. É só no século XIV que a gente tem de forma mais sistematizada a venda de óleo de linhaça, a destilação de solventes, a fabricação de vernizes, que vai ser então fundamental para o desenvolvimento da técnica. Mas, como eu disse lá atrás também, o desenvolvimento artístico ele não é só em função do período de tempo, da localização geográfica, do desenvolvimento técnico, ele também varia em outras funções, em funções econômicas, culturais e sociais. E é também no período do Renascimento que a gente vai ter uma grande explosão de venda de obra de arte. E aí, quem lembra lá dos mecenas que a gente estuda na escola? A arte, pela primeira vez, ela vai ser comercial, ao maior nível até então visto na história da humanidade. No começo, o que acontecia é que a arte fazia parte de uma arquitetura, seja ela um grande palácio, seja ela uma igreja, ela era fixa. A arte fazia parte, ela era feita para aquela arquitetura. Com esse desenvolvimento, então, mais comercial, ela passa a ter uma necessidade de ser móvel, para que ela seja vendida mais facilmente. E aí, a demanda muda a técnica. A arte, então, que era feita ou diretamente nas paredes ou em grandes painéis de madeira, passa a ser desenvolvida também sobre tela. E são os artistas flamengos, ou seja, da Bélgica, norte da França, Holanda, que são os grandes responsáveis, a partir de 1400, pelo desenvolvimento da pintura a óleo. E que vão trabalhar, por exemplo, com técnicas de veladura, de esfumados, que pela primeira vez vão ser atingidas ao máximo, exatamente pela facilidade de desenvolver esse realismo, esse nível de precisão com esse material. Nível de facilidade e de realismo que a gente também vê aqui no nosso curso. Um pouquinho mais tarde, no século XVII, então mais de 100, quase 200 anos depois, os mestres italianos, sobretudo em Veneza, vão também desenvolver essa técnica ao máximo. Veneza se torna a grande popularizadora da pintura a óleo sobre tela, também pelo fato de ser uma cidade úmida que necessitava de um suporte, ou seja, de um material que sobrevivesse à umidade da sua localização. Lembra que eu falei lá atrás que a geografia, o clima, tudo influencia na técnica? Aqui, mais uma vez, a gente está vendo por que os mestres venezianos, escolheram, então, essa técnica e se tornaram tão bons nela. Bom, e aí o que acontece? Essa tinta a óleo, que começou a ser mais desenvolvida, então, lá em 1400, pelos artistas flamengos, ela vai ser vendida e produzida até o século XIX na farmácia. Ao contrário da têmpera a ovo, lá atrás, que os artistas tinham todo o conhecimento técnico para sua própria preparação nas bodegas, nos ateliês, com a tinta a óleo isso não acontecia. Eles já compravam pronta. Ela tinha uma necessidade de material tão específica devido à dificuldade ainda de solvente, dos óleos, dos secantes, e também devido à dificuldade de conhecimento técnico, químico do material, que o artista não produzia sua própria tinta a óleo.
Ele então procurava um outro profissional que se chamava colorista. Colorista era o responsável técnico por produzir e vender aquela tinta, que muitas vezes tinha a mesma formação e às vezes era até a mesma figura que era responsável também por produzir e vender os medicamentos. Não é coincidência que muitos artistas na história da arte, na verdade, estudaram farmácia, medicina, antes de se aventurar pelo caminho da pintura. As primeiras tintas a óleo eram armazenadas numa espécie de bexiga, até que em 1800 são criados os tubos de estanho. Os tubos de estanho são aqueles tubinhos metálicos que a gente compra ainda hoje, que a gente vê com a maior naturalidade e que, na verdade, revolucionaram o processo de pintura, o processo artístico. Por quê? Porque pela primeira vez era possível carregar aquela tinta para fora do ateliê. Isso possibilitava ao pintor pintar ao ar livre, com muita maleabilidade. Isso possibilitou um grande desenvolvimento artístico. Por exemplo, coincidindo com o período que a gente conhece como impressionismo, no qual grandes artistas como Monet pintavam ao ar livre de forma rápida, exatamente porque tinham pela primeira vez a facilidade de carregar com si, então, todo esse estúdio, todo esse material de pintura para onde quer que fosse. Na história da arte, quando a gente para avaliar, então, todas essas mudanças de estilos ao longo da história, é muito legal a gente perceber essa mudança estética, de técnica, de gosto, que vai ser atrelada sempre à demanda por novos materiais. Novos materiais são criados, a técnica evolui, resultando em novos estilos. Novos estilos demandam por novos materiais. E aí a coisa é cíclica, e é por isso que a arte acompanha a nossa evolução técnica, cultural, ao longo de todo o processo da história da humanidade. E aí a nossa história da arte não para por aqui. Ainda que a pintura a óleo tenha atingido seu máximo, então, com esse desenvolvimento técnico das tintas, no século XX ela passa por uma nova evolução, com o surgimento das resinas acrílicas. A tinta acrílica começa no início do século XX, prometendo uma secagem muito mais rápida e mudando também a técnica de pintura, o resultado, os estilos dos artistas. Bom, uma análise acadêmica mais purista, mais historicista, muitas vezes vai considerar que a tinta a óleo é sim o máximo da qualidade técnica e de material que a humanidade já atingiu até hoje. Muitas outras pessoas mais modernas vão acreditar que a tinta acrílica realmente veio para revolucionar. Todos dois têm as suas razões. Não existe uma tinta que vai ser melhor ou pior do que outra. O que existe são tintas diversas que têm possibilidades diversas de técnicas e de resultado. Em relação à qualidade e à sua duração no tempo, o que a gente tem são diferentes períodos de avaliação. A gente tem mais de 1.500 anos de conhecimento de como se comportam os afrescos, a aquarela, a tinta guache, a tinta ovo. A gente tem quase 1.000 anos de conhecimento de como se comporta a tinta a óleo, quais são os possíveis problemas que ela pode apresentar no tempo. E a gente tem basicamente 100 anos de conhecimento da tinta acrílica, que ainda é muito pouco. Já em relação à sua qualidade técnica, ao seu resultado final, todas as tintas têm as suas possibilidades diferentes. O que é importante é que a gente trabalhe com o material, tirando proveito daquele material, utilizando ele da forma para a qual ele foi feito para ser utilizado. E cada um dos materiais foi feito para ser utilizado em determinada técnica. A tinta a óleo foi feita para secar mais lentamente e para que o artista tire proveito disso, seja corrigindo seus erros, seja trabalhando com camadas mais finas. A têmpera vai ter outras qualidades, por exemplo, a capacidade de ser opaca sobre o ouro, a capacidade de desgrafitar. A tinta acrílica vai ter, por exemplo, o seu brilho, a sua rapidez de secagem. Cada uma delas vai ser aplicada, então, para aquilo que ela foi feita. E é por isso que essas aulas sobre materiais são fundamentais para que você compreenda para o que a tinta a óleo foi feita. E só assim tire o máximo proveito dela na sua própria técnica. Por hoje é só e até a próxima aula.